Olá, pessoal. Em um vídeo passado, nesta mesma playlist, eu apresentei para vocês um pouco sobre o sensor orbital Aster e suas principais características e aplicações geológicas, especialmente quando a gente fala a respeito do incremento de resolução espectral e como isso impacta na série de aplicações que nós podemos desenvolver. Fica aí a questão. Legal, os dados são interessantes, o incremento na região do Suir vai me ajudar nos meus trabalhos de mapeamento geológico, por exemplo, mas como eu posso fazer o download dos dados Aster, ok? O mais usual, geralmente, é nós irmos em um site buscador como o Google e fazer uma pesquisa similar como essa. Download Aster Image ou download imagens Aster. É interessante sempre fazer uma pesquisa por esses recursos em inglês. E aí nós nos deparamos com uma série de links, ok? Nós temos aquele primeiro link que eu já mostrei para vocês do site do projeto Terra, o satélite no qual o Aster está acoplado. Só que aí nós temos uma série de outros resultados também. Então fica a dúvida, onde clicar, onde é o local correto para fazer o download, tá? Aqui fica uma informação também para vocês quando é possível visualizar esses vídeos aqui na lista de resultados. Percebam que são vídeos datados de 2023, 2022, vídeos mais antigos e que mostram como fazer o download das imagens Aster gratuitamente do USGS, nesse caso o Serviço Geológico Norte-Americano. Então, em geral, os vídeos nos direcionam para download dos dados Aster nesta plataforma, que é o Earth Explorer do Serviço Geológico Norte-Americano. De fato, os dados Aster anteriormente eles estavam dispostos nesse portal, fazendo a localização neste link nos datasets dos conjuntos de dados. Quando a gente fazia uma pesquisa por Aster, aparecia aqui o Aster Level 1T, que é o level necessário requerido para fazer o download das imagens multispectrais. Porém, aqui em um novo link que eu vou colocar também à disposição para vocês na descrição, é interessante vocês visitarem esses links para tomar maior propriedade sobre essas informações, porque é muito prático só, por exemplo, seguir uma série de passos e apertar uma sequência de botões e fazer um download ou executar uma ação em um ambiente de SIG, por exemplo. Mas quanto mais informação vocês absorvem e entendem de onde essas coisas vêm, é fundamental para não sermos somente meros apertadores de botão e sim termos conhecimento sobre esse conteúdo, tá? Então, sempre que possível, visitem os links, deem uma lida a respeito, tá? E vejam que em 30 de agosto de 2024, os produtos, tá, provenientes desse recurso, desse projeto da NASA, ao qual os dados Aster e também os dados MODES estão vinculados, eles foram removidos do Earth Explorer e agora estão disponíveis em outras formas. Ele inclusive indica que os usuários são encorajados a usar a plataforma de busca do Earth Data da NASA, tá? E entre outros recursos. Então, quando a gente faz acesso ao Earth Data, nós conseguimos acessar esses dados, tá? Retornando aqui ao link de pesquisa do Google, a gente acessando esse primeiro dado, tá? A gente vai acessar essa plataforma já apresentada para vocês anteriormente e, assim como a notícia nos indicava, os dados Asta estão disponíveis através de diversos formatos e o primeiro é o Earth Data, tá? Que é a plataforma onde mais interessante de se baixar esses dados, ok? Quando a gente acessa o Earth Data, ele nada mais é do que uma plataforma similar ao Earth Explorer,
Há a plataforma do INPE também para download de dados do satélite Cibers, por exemplo, da série Cibers. Geralmente a gente tem um mapa base para visualização da nossa possível área de interesse. Nós temos ferramentas para delimitação espacial da área onde nós queremos que os resultados de busca de imagem façam essa delimitação. E como vocês vão pesquisar nesse portal pelo sensor Aster? Vocês podem dar uma pesquisada, uma fuçada no site, tá? Nós temos aqui uma série de plataformas, mas nós vamos na opção Instrumentos. E em Instrumentos, nós vamos selecionar Sensor Aster. Tá? Tem aqui uma variedade de outros sensores. Legal, selecionei Sensor Aster, tenho alguns produtos, ok? Tenho aqui produtos interessantes como base de dados de corpos d'água a nível global, cobertura florestal, dentre outros, mas o que interessa para a gente são os dados level 1, tá? Do Aster. Vejam, tenho dados a partir de 4 de fevereiro de 2000. A leitura é nessa sequência inversa, né, no padrão americano. Perdão, padrão americano não, é um padrão que fica melhor para fazer uma catalogação, uma indexação, né? Porque fica sempre nesse padrão, ano, mês, dia. Tá? Selecionei level 1, ok. Vejam que ele já está corrigido e registrado a nível de sensor, né? Tem uma correção de terreno, uma ortorretificação. Nesse caso, vou fazer a delimitação da minha área de interesse, porque aqui ele está mostrando todas as cenas históricas do Aster, tá? Sem delimitação de área de interesse. Para esta pesquisa, vou utilizar uma área teste situada aqui no estado do Ceará, em uma região que fica a norte da bacia do Araripe. Tá? É uma bacia fossilífera de grande interesse, de relevância mundial, tá? Por suas unidades litológicas fossilíferas. E eu vou selecionar essa região aqui, situada a norte da borda norte da bacia do Araripe. Okay? É uma região bacana que apresenta uma variedade litológica dos litotipos da bacia sedimentar e também o contato aqui com o embasamento cristalino. Vou selecionar aqui esse recurso do retângulo, por exemplo. Eu vou clicar, vou delimitar aqui uma área de interesse, ok? Não quero desenhar a área de interesse. Posso fazer uma busca por shapefile. Então, vou selecionar um shapefile no meu computador para fazer o envio da área que eu já tenho vetorizada. Vejam que assim que eu delimitei a área, ele já me mostra uma série de cenas. Vou tirar aqui um pouco o zoom, ó. Tem uma série de cenas que contemplam essa região. O que é que pode acontecer? Pode ser que a área de interesse não esteja contida somente em uma cena. Pode ser que seja o caso de eu precisar baixar uma cena como esta. Vejam que existe esse destaque em verde. E eu preciso baixar uma cena lateral como essa daqui para fazer um mosaico de imagens. Porém, eu tenho a facilidade de ter cenas que contemplam a área toda. Então, legal, posso selecionar uma cena como essa. Mas aqui tem um detalhe importante. Tenho 285 cenas disponíveis que pegam essa região de interesse dentro do histórico Aster. Porém, no vídeo anterior, onde eu falei sobre as características deste sensor, eu destaquei que em abril de 2008, o sensor SUI teve um problema e desde então as imagens têm uma série de ruídos e estão muito saturadas. Tá? E para a geologia, para mapeamento geológico, discretização de rochas e minerais de uma maneira mais detalhada, nós precisamos dessas bandas SWIR, que é um incremento importante, principalmente ali na região do SWIR 2, tá? Se o seu estudo só precisa de dados do VINIR, do visível e infravermelho próximo, ou das bandas termais,
Nesse caso, o escopo temporal, essa limitação não é um impedimento. Porém, se você precisa das bandas SWI, é recomendável vir aqui, ó, na parte temporal do filtro das cenas. Eu vou definir que eu quero cenas apenas até, vou colocar aqui, por exemplo, 2008. Se o problema foi ali no comecinho de abril, vou colocar aqui até 31 de março, por exemplo. Vejam que agora eu desci para 38 cenas apenas. Só que na pré-visualização a gente já percebe uma série de cenas com problemas de nuvens, ok? Então, vou fazer o que? Tem um filtro de cloud cover, de cobertura de nuvem. Posso colocar aqui uma cobertura máxima de, por exemplo, uma sugestão, 5, ou seja, 5% de cobertura de nuvens. Já tem um refinamento e olha, fiquei agora com 9 cenas. Legal. Só que dessas 9 cenas, nem todas pegam minha área de interesse por completo. Tenho uma, duas cenas aqui que pegam a área por completo. E vejam que quando eu movimento o cursor do mouse selecionando a cena aqui no mapa base, aqui à esquerda, as cenas estão sendo destacadas também em um contorno verde. E quando eu seleciono aqui a cena na lista de resultados, existe o destaque também nessa região aqui de onde essa cena está situada. Então, eu tenho aqui uma cena interessante, por exemplo, que é essa cena, tá? Que eu estou destacando aqui. Vejam de quando ela é, 13 de setembro de 2002, ok? Por que que essa cena é interessante? Quando a gente trabalha com mapeamento geológico, a gente quer ter a melhor exposição possível do solo ou rochas. Então, aqui no Ceará, mês de setembro é um mês que o período chuvoso já passou, então a vegetação começa ali já a ter a perda do seu verdor, né? Ela gera uma menor interferência, então a tendência é que nós tenhamos uma cena mais limpa, com menos nuvens e melhor exposição de rochas e solos. Se eu clicar nessa pré-visualização, naquela miniatura, eu abro a cena maior e a gente começa a ver que é uma cena bem limpa, né? A gente vê aqui corpos d'água bem nítidos, a borda norte da minha área de interesse, ok? Então, parece ser uma cena interessante para aquisição. Mas, caso ela não fosse, vocês podem selecionar uma outra cena, como essa aqui que eu estou destacando, ou outra. Como é que eu vou fazer o download? Eu preciso estar logado, ok? Nesse caso, eu já estou logado na minha conta. Caso vocês não estivessem, teria aqui a opção para vocês fazerem o login e um eventual registro. Uma vez logados, nós temos que vir nessa setinha aqui para download dos dados. Quando a gente clica, nós temos três opções, tá? Qual é a opção interessante para a gente baixar? Essa opção que tem a primeira opção com a extensão HDF. Tá? Quando a gente clica para download dessa extensão HDF, nós vamos realizar o download de um arquivo único. Esse arquivo único ele contém todas as bandas empacotadas nele. As bandas do visível, as do infravermelho próximo, do infravermelho de ondas curtas e as bandas termais. Ok? Esse arquivo HDF ele tem uma extensão que ele já encapsula todas essas bandas nesse arquivo único. Só que daí a gente tem vantagens e algumas desvantagens. Tá? Existem softwares que nativamente fazem a leitura desse arquivo de extensão HDF. Só que são softwares proprietários, como no caso do Envy, que é um software muito robusto para processamento de imagens, principalmente quando a gente trabalha com análise de cunho de geologia, mapeamento geológico, mas nativamente nos softwares abertos, como no caso do QGIS, nós temos alguns probleminhas pontuais, mas que são contornáveis, ok? Então, em um próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como nós fazemos a leitura desse arquivo HDF e processamento dos dados para posterior melhor utilização
deles no ambiente do QGIS. Fiquem à vontade para tirar dúvidas no espaço de comentários. Quem gostar do vídeo pode curtir, se inscrever no canal, enfim, tá? Obrigado aí, pessoal.